Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no seu trabalho também, seja muito bem-vindo a mais um Conexão ND. Aliás, hoje o programa é especialmente voltado para você que é homem ou você que é esposa e o homem às vezes não gosta de falar da saúde dele. Apesar de ter passado o Novembro Azul, e a gente sabe que o Novembro Azul é uma grande campanha, na verdade, para conscientizar os homens sobre o câncer de próstata, a conscientização, na verdade, para você cuidar da sua saúde, fazer exames rotineiros, mas a gente sabe que saúde a gente cuida todo dia, né? Então, mesmo agora no mês de dezembro, e com todos os dados que a gente tem, é preciso ainda a gente falar da saúde masculina, porque de acordo com uma pesquisa recente, até um levantamento que foi feito pelo Ministério da Saúde, 39% dos homens em todo o Brasil simplesmente não fazem exame de rotina. Mulheres está em torno de 20% apenas, então 39% dos homens não se cuidam. E, na verdade, eles precisam começar a se cuidar. Nós, né? Todos nós aí precisamos nos cuidar. E para a gente bater esse papo muito bacana e também para desmistificar um monte de coisa aí que às vezes o homem tem medo, né? Com o doutor urologista aqui de Florianópolis, Ivan Moritz. Tudo bem, doutor Ivan? Como é que o senhor está? Tudo bem, Alexandre? Tudo certo? Muito bem. Boa noite para você. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui para bater esse papinho, né? Aliás, é um papo que muito homem foge, né? Homem não gosta mesmo de se cuidar, é isso? O que o senhor acha? Habitualmente, sim. A gente mostra uma estatística brasileira recente. Sim. Que a média de vida do homem é em torno de 68 anos e a média de vida das mulheres 76. Então, há uma diferença de 8 anos entre homens e mulheres, independentemente de traços genéticos de um ser homem e outro mulher. Sem dúvida nenhuma, as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, frequentam os médicos rotineiramente, voltam aos médicos depois que exames são solicitados, e este é exatamente o motivo pelo qual tem muito mais mulher viva a partir de uma certa idade do que, infelizmente, os homens. Se os homens imitarem as mulheres, quem sabe a gente ultrapasse essas mulheres. A única exceção, por incrível que pareça, é nos médicos. Há uns 10 anos atrás, estudantes de medicina fizeram um trabalho científico mostrando assim, vida média do homem e da mulher brasileiros em geral, não médicos, e vida média dos médicos brasileiros, homens e mulheres. Por incrível que pareça, a média de vida das mulheres médicas é inferior à média dos homens médicos. Então, do ponto de vista, isso é paradoxal, né? Sim. Então, talvez por atribuições da profissão, será que os médicos se cuidam tão bem quanto os não médicos, já que eles cuidam dos outros? E será que eles se preocupam tanto consigo próprios quanto as pessoas não médicas? Então, esse dado, assim, na minha opinião, é estarrecedor. Médicos vivem menos do que... Médicos homens vivem menos do que os não médicos homens, e mulheres médicas vivem menos do que os homens médicos. Caramba, é realmente estranho, né? Esse dado. Agora, sim, quando o senhor está consultando lá com os homens, quer dizer, os homens estão consultando com o senhor, e o senhor com esse vozeirão, não, o senhor dá, às vezes, uma bronca nos homens também que não querem se cuidar, né? Porque... Por que isso acontece? Os homens têm medo dos médicos, medo do exame, mais do que as mulheres? O que o senhor acha que acontece? Eu diria assim que os homens, e vamos generalizar para os seres humanos, muito menos, claro, as mulheres, eles têm, eventualmente, independentemente da minha área, eles têm medo de ir ao médico com um raciocínio absolutamente equívoco, dizer assim, não, se eu for lá, eles descobrem tudo, como se descobrir tudo fosse algo negativo, né? Sim. Então, quer dizer, o diagnóstico precoce de qualquer doença, seja ela na minha área urológica ou em qualquer área do corpo humano, significa que em muitas circunstâncias essa doença é potencialmente curável. Sim. A gente sabe que existem algumas doenças graves que têm tratamento e não têm cura, que evoluem negativamente, mas assim, na minha área, na área de urologia, as principais doenças que afligem o homem, elas têm cura total quando, obviamente, o diagnóstico é precoce. Agora, tem um dado aqui estarrecedor também, que eu gostaria de repercutir aqui com o senhor e pedir atenção, principalmente, do homem que está em casa agora ou que está no trabalho, né? Porque é o seguinte, em relação ao câncer de próstata, né? De acordo com dados agora recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil registrou em 2021, ano passado, 44 mortes de homens por dia. Ou seja, nos 365 dias do ano passado, 44 homens morreram todos os dias por causa do câncer de próstata. Dá 16.055 homens que morreram por causa do câncer de próstata. É ainda o tipo de câncer que mais mata os homens no Brasil?
Não. O câncer que mais mata os homens é câncer de pulmão. Pulmão. Em se tratando de órgão sólido. O câncer mais incidente do homem não sólido é melanoma, que é o câncer de pele, juntamente com o carcinoma basocelular. Esses tumores, eles são os que mais incidem. Então, em ordem, primeiro, câncer de pele, segundo, câncer de pulmão, terceiro, câncer de próstata do ponto de vista de óbitos. O câncer de próstata, sem dúvida nenhuma, nos homens é o mais prevalente, é o que mais incide. Nessa sua conta aí, morreram 16 mil pessoas, a previsão de câncer de próstata no ano passado, porque o de 2022 ainda não acabou, foi de 65 mil novos casos de câncer de próstata. Caramba. Se nós colocarmos 16 mil em cima de 65 mil, isso dá 25%. Motivo dos óbitos, diagnóstico tardio, homens que foram ao médico não no sentido de fazer diagnóstico precoce, e sim, quando foram ao médico a doença teve diagnóstico, o diagnóstico não era mais de doença restrita à glândula, a doença possivelmente já estivesse fora da glândula, o que a gente chama de metastática, espalhada para outros órgãos, e numa circunstância dessa, a doença aí não tem mais cura, ela tem tratamento, mas não tem mais cura. Quer dizer, é um número absurdo, exatamente pelo fato de as pessoas acharem que comigo não vai acontecer. Exato. E tem uma outra coisa também, doutor, que eu queria repercutir com o senhor, que é o seguinte. Uma vez eu ouvi um médico também, um urologista, falar o seguinte: o câncer quer dizer, a próstata, né? Ela vai dar algum tipo de problema em alguma fase da vida. Quer dizer, não é a questão de se vai acontecer, é quando que vai acontecer. Porque a próstata vai ter algum problema, alguma modificação ao longo da vida do homem. Isso é verdade? A partir de 40 anos de idade, 60% dos homens vão ter aumento de volume da próstata. Esse aumento de volume prostático, ao comprimir a uretra, o canal, ele produz sintomas urinários importantes que interferem na qualidade de vida no homem. Nessas circunstâncias, eventualmente o homem vai ao médico porque ele é assim, ele passa a urinar 1, 2, 3, 5 vezes à noite e não consegue dormir. Ele passa a urinar 1, 2, 3, 5 vezes, 10 vezes durante o dia. Ele não pode participar de uma reunião, ele não pode ir a um cinema. Se ele vai a um casamento, ele fica próximo do banheiro porque ele precisa ir ao banheiro com muita frequência. Nessa circunstância, o homem procura o médico porque esses sintomas urinários interferem na sua qualidade de vida. Isso chama hiperplasia prostática benigna, isso não é câncer, isso aparece muito mais incidentemente do que o câncer. Então, a partir de 40, hiperplasia prostática em 60% dos homens. A partir dos mesmos 40 anos, de cada 7 homens, 1 vai ter câncer na próstata. E exatamente o câncer de próstata, em estadios iniciais, se esse homem não tiver, coincidentemente, um aumento de volume da próstata que produza sintomas urinários, e pelo fato de ele não ter nenhum tipo de queixa, ele não vai ao médico porque ele é assintomático. E exatamente nesse aspecto é que mora o perigo. Nós temos visto na prática assim, homens acima de 40 anos com próstatas crescidas com sintomas e homens assintomáticos com próstatas pequenas sem sintomas. Nós temos observado no dia a dia da nossa área que os homens que têm câncer de próstata, na grande maioria das vezes, têm próstata pequenininha, assintomáticos. E os homens que têm próstata grande, com doença benigna, com sintomas, estes vão ao médico. Então, esta é uma das principais razões pelas quais os homens que têm próstata pequena sem sintomas, ao não procurarem o médico sistematicamente, aí eles podem ter o diagnóstico tardio. Como funciona a coisa na prática? Se o homem tiver antecedentes familiares de câncer de próstata, o pai teve, um irmão teve, ele deverá iniciar essa sua avaliação periódica anual, mesmo sem sintomas, a partir de 45 anos de idade. Se esse homem não tiver histórico de câncer de próstata na família de primeiro grau, essa avaliação poderá se iniciar aos 50 anos. Por quê? Porque antes de 45 anos, essa doença é praticamente inexistente. Entendi. Agora, é impressionante, né? Quando o homem vai fazer um exame, por exemplo, de rotina, muitas vezes ele fica com medo também de saber alguma coisa. Eu conheço várias pessoas, até de família mesmo, que não querem muito saber disso, porque, não, eu não quero saber porque eu posso ter e eu não quero saber. E aí é que está o problema também, né? Se a pessoa não souber, não vai poder tratar antes. É uma coisa meio louca que às vezes acontece na cabeça da pessoa. O tipo de exame que pode detectar que realmente o homem pode ter um câncer de próstata é só o toque retal ou o PSA já vai dar um indício?
Existe, primeiro, um mito grande a respeito do toque. Segundo, informações eventualmente equívocas a respeito de um e de outro exame. De 1989 para trás, nós não tínhamos PSA disponível na ciência médica, só tínhamos toque retal. Se eu fizer um exame de toque retal e eu palpar na ponta do meu dedo um nódulo que seja do tamanho da cabeça de um fósforo, e se esse nódulo tiver uma textura mais endurecida do que o restante da próstata, a chance desse nódulo ser câncer é 90%. Puxa. Em contrapartida, existem muitas circunstâncias em que a próstata já apresenta um câncer, eu não consigo palpar esse nódulo pelo exame de toque, e o exame de PSA, ele denuncia a doença antes do toque ser positivo. Então eu diria assim, a grande revolução do diagnóstico precoce, e aqui eu queria fazer uma ressalva extremamente importante, eventualmente nessas campanhas todas de Outubro Rosa e Novembro Azul, e para as outras doenças, né? Tem o verde, tem o amarelo, tem tudo mais, eu não me agrada essa palavra prevenção, porque essa palavra prevenção dá a conotação de que essas doenças podem ser evitadas, né? Prevenção do câncer de próstata. Olha, se eu fizer A, B, C, D e E, eu não vou ter câncer. Isso não existe. Então, o termo correto é diagnóstico precoce. Se o seu João tiver um traço genético para ter câncer de próstata aos 55 anos, porque o seu Pedro, pai do seu João, teve a mesma doença aos 70, e o seu José, irmão do seu João, teve a mesma doença aos 65, ele vai ter câncer de próstata. Olha só. Em contrapartida, se o diagnóstico for precoce, ele vai ficar curado, como frisou no início da nossa conversa, em 90% dos casos. Então, voltando a falar, o PSA, ele se altera em muitos casos muito antes do toque retal ser positivo. O problema do PSA é que existe, como no toque não tão intensamente, os chamados resultados falsos positivos. O PSA ele pode estar acima de um determinado valor e a pessoa não ter câncer, e ele pode ter abaixo de um determinado valor e pode ter câncer. Então, assim, na prática, se nós somarmos o valor do PSA mais o exame de toque, nós vamos fazer diagnóstico precoce em praticamente 100% dos pacientes que procurarem um urologista com o objetivo de fazer essa avaliação anual. E essa avaliação pode ser feita, então, todos os anos depois dos 45, a partir dos 45 Todos os anos, a partir dos 45, para o homem que tiver antecedentes genéticos e familiares de primeiro grau de câncer, e a partir dos 50, se esse mesmo homem não tiver. Uma vez ao ano, PSA, toque retal. Que coisa. Agora, em estágio inicial, claro, existe essa chance, né, de 90%. Agora, qual é o ponto em que o câncer de próstata realmente não tem mais como você curar? Quer dizer, é na fase 2, fase 3? Porque o câncer geralmente tem o quê? 4 fases? Seria isso? Essa denominação seria um pouquinho diferente, né? O câncer de próstata, ele é curável quando a doença está restrita à glândula prostática, sem ultrapassar os limites da cápsula, que é uma membrana que reveste a glândula, como se a próstata fosse uma laranja bergamota e a casca fosse a cápsula. Então, a doença vai estar dentro dos gomos da laranja, mas não furou a casca. Então, essa doença restrita à glândula, ela é potencialmente curável em 90% dos casos. Quando é que a gente sabe disso? Primeiro, pelo resultado de uma biópsia realizada porque o PSA estava alta. Segundo, porque a gente complementa biópsia e PSA com exame de imagem que nem sempre é acessível a todos no sistema público, que é a ressonância magnética da próstata, um exame ultra sofisticado em 3 teslas e que prova que a doença está restrita à próstata. É muito difícil alguém ter doença fora da próstata com PSA abaixo de 10. É importante, nós estamos falando aqui de PSA, né? De repente, para o leigo, né? Isso, o que é o PSA, né? Exato. O PSA se chama, do inglês, antígeno prostático específico. O PSA é uma proteína produzida pela próstata e que serve para fazer, a gente chama tecnicamente, a lise do sêmen. Ou seja, se nós não tivermos PSA na próstata, nós homens não poderíamos ter tido filhos. Então, essa é a função do PSA. Esse PSA, que é produzido exclusivamente pela próstata e não por nenhum outro órgão do nosso corpo, é ele que sinaliza a doença prostática. Um jovem, por exemplo, de 18 anos, ele pode ter uma infecção bacteriana aguda da próstata, que nós chamamos de prostatite. O PSA numa prostatite pode passar de 1 para
20, 30, 40, 50, porque a infecção mexe com o PSA aguda muito mais do que as outras doenças, e o PSA se altera muito mais significativamente no câncer e muito menos na doença benigna. Para ter ideia, 1 grama de tecido prostático benigno produz 0,3 nanogramas de PSA. O nanograma é 1000 vezes menor do que a miligrama, enquanto que 1 grama de tecido prostático maligno, câncer, produz 3 nanogramas de PSA 10 vezes mais. Por isso que assim, um homem pode ter uma próstata de 20 gramas com um PSA de 10, eu vou antenar porque tem encrenca por aí. Se o homem tiver uma próstata de 100 gramas, um senhor de 70 anos, uma próstata de 100 gramas, e o seu PSA tiver em 8, é possível que ele possa não ter câncer, porque quanto maior a próstata, mais PSA ela produz. Então, essa substância química ela pode se alterar em prostatite, infecção, em hiperplasia benigna, doença boa, como no câncer. E a mudança desse PSA, se o indivíduo fizer o exame anualmente, é que vai sinalizar e fazer o médico supor que possa haver o tal do câncer prostático. Agora, vamos supor, por exemplo, doutor, que o homem recebeu o diagnóstico, né, inicial do câncer de próstata. Ele faz o quê? Uma cirurgia ou faz uma quimioterapia para poder tirar? Qual é o tratamento para curar esse câncer? A doença prostática restrita à glândula com diagnóstico precoce, ela é tratável de 2 formas. Ou com cirurgia radical ou com radioterapia. Certo. A cirurgia do câncer prostático radical, ela é completamente diferente da cirurgia de próstata por doença benigna. A gente opera no dia a dia muito mais doença benigna do que doença maligna. O grande medo do homem que tem câncer de próstata e precisa fazer cirurgia radical é o medo dos problemas colaterais que podem surgir diante da doença. Esses efeitos colaterais, que são relativos e são muito individuais, eles eventualmente não acontecem na mesma proporção quando a gente opera doença benigna. Vou dar exemplo clássico. O homem operou a próstata por doença benigna, porque ele tinha 100 gramas da glândula, ele fez tratamento medicamentoso, o tratamento não trouxe o resultado esperado, a urina desse homem trancou, ele teve que colocar uma sonda, tentamos retirar a sonda, ele voltou a reter urina, vamos operá-lo. Essa operação por doença benigna, ela pode ser feita pela uretra, pelo canal, através de videocirurgia que não tem nada a ver com laparoscopia. É feita pelo canal por vídeo. Tá. Nessa cirurgia, nós retiramos o miolo da próstata. Essa cirurgia, habitualmente, se o homem tiver ereções normais, se ele tiver potência sexual normal, ela não vai mexer em hipótese alguma com a ereção desse homem. Esse homem poderá ter, mesmo tendo doença benigna, o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Normalmente, quando o homem ejacula, o esperma sai pela uretra para fora do corpo. Quando ele opera a próstata por doença benigna, ele continua tendo ereção como ele tinha antes, ele continua tendo prazer sexual como ele tinha antes, só que o esperma, ao invés de ser jogado para fora, ele é jogado para dentro da bexiga. E nós chamamos isso de ejaculação retrógrada. O que não interfere em hipótese alguma no prazer do homem. Claro que numa circunstância dessa, ele pode ficar estéril. Como essa doença acontece geralmente acima de 50 anos, e como nessa idade a maioria dos homens já foi pai, quer dizer, isso não interferiria nesse aspecto. Entendi. Diferentemente da cirurgia por câncer de próstata, onde o feixe chamado neurovascular, traduzindo para os nossos telespectadores, é um nervinho com artéria e veia que nutrem o corpo cavernoso para o homem ter ereção, se dependendo das características da próstata e da experiência do cirurgião em não conseguir preservar esse feixe, o risco de impotência pode de verdade existir. Um outro medo dos homens, comparando as duas cirurgias, é a incidência de incontinência urinária na cirurgia por doença benigna é assustadoramente menor e praticamente inexistente quando comparada à incontinência urinária, que em alguns casos é definitiva, em alguns casos é transitória. O percentual também é muito baixo, que pode acontecer quando se opera o câncer de próstata. Caramba, que aula que a gente está tendo, hein? Olha... Então a gente vai fazer uma pausa para você poder digerir tanta informação que o doutor Ivan Moritz passou para a gente aqui agora. E daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que muitos homens querem fazer, né? Eu não quero fazer o exame do toque. Tem alguma outra forma, a não ser, por exemplo, só o exame do PSA? Será que dá para combinar com outro tipo de imagem e tudo mais? Daqui a pouquinho a gente volta então para falar aqui com o doutor Ivan Moritz e ainda sobre a saúde masculina de uma forma geral, hein?
Não sai daí que o Conexão ND volta já. De volta já hoje no nosso Conexão ND, falando sobre a saúde masculina, hoje com o Dr. Ivan Moritz, urologista, que está dando prazer aqui desse bate-papo muito bacana. Aliás, eu queria só fazer talvez um desabafo aqui de um caso muito recente de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, quer dizer, conhecia, né? E esse homem, ele não costumava fazer exames de rotina. E, de repente, ele foi diagnosticado com o câncer de próstata. Mas quando foi, ele começou a sentir muitas dores nas costas. E todo mundo achava que era dor nas costas, que era dor lombar, ou alguma coisa relacionada à coluna e tal. E aí foi fazer uma série de exames até que um médico chegou à conclusão de que ele estava com câncer de próstata e já com metástase, quer dizer, já tinha tomado os ossos também, medula, etc. Então, assim... Esse homem, por exemplo, ele que tinha medo, não gostava de fazer, quer dizer, não queria, né, fazer o exame do toque, também não fazia o exame médico, o exame de sangue, né, que é o PSA e tal. Esse homem provavelmente vai ter realmente um problema muito sério, né? Aliás, ele sofreu muito dias antes de falecer, sofria com dores assim terríveis. É isso que acontece com uma pessoa quando ela não se cuida nesse sentido? O câncer da próstata, ele tem preferência para se disseminar por via sanguínea para os ossos. Ah, entendi. É extremamente difícil, impossível não, que alguém tenha metástase de câncer de próstata com um PSA inferior a 20. O maior PSA que eu presenciei em 43 anos de urologia foi 1.450 para um limite máximo de 4. Era um senhor também que tinha mais ou menos uns 70 anos, que, como essa pessoa que citou, nunca tinha ido ao médico. Uhum. O diagnóstico dele foi de um câncer prostático, porque ele apresentava exatamente dores ósseas disseminadas que foram inicialmente atribuídas a outros fatores. Uhum. E esse homem, ele foi tratado e não mais curado. Sim. Porque assim, os nossos testículos produzem uma substância química chamada testosterona. Sim. A testosterona, ela não causa câncer na próstata, mas ela alimenta um câncer prostático pré-existente. E numa circunstância dessa, com doença disseminada no diagnóstico inicial, tardio, com PSA elevado, a opção que nós temos para tratar esse homem e não mais curá-lo é realizar uma castração. As pessoas confundem castração com vasectomia. Vasectomia é uma manobra que nós executamos para o homem não ter mais filhos, que o leigo chama de castração. Então a expressão castração significa retirar ou cirúrgica ou quimicamente a atividade dos testículos, que basicamente é ou produzir espermatozoides para nós termos filhos, ou produzir testosterona, que nos faz sermos homens e que alimenta um câncer de próstata avançado. Então, esse senhor que eu citei para vocês, eu tive que tirar fora os 2 testículos desse homem, porque ele optou na época por castração cirúrgica. A mesma castração química, que é feita com injeções subcutâneas a cada 30 ou 90 dias, ela também vai produzir os mesmos efeitos deletérios do ponto de vista masculino e do ponto de vista global, já que a testosterona, eu sempre faço essa comparação, ela seria para nós homens, comparando a nossa máquina com o automóvel, a testosterona é a gasolina do nosso carro. Então, se o homem com câncer de próstata metastático ficar com testosterona 0, ele não tem mais combustível. Então, existem casos em que essas metástases, elas involuem, elas diminuem de atividade biológica,
às vezes desaparecem, não em todos os casos, mas assim, ó, esse tratamento não é curativo, né? Sim. Então, existem casos em que a gente faz isso e que o paciente tem uma sobrevida, às vezes, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A maior sobrevida que eu tive num caso como esse foi de 10 anos, obviamente com uma qualidade de vida catastrófica, Sim. com aposentadoria definitiva do ponto de vista sexual, que é exatamente o que a gente quer que não aconteça, né? Quer dizer, Sim. esse seu caso citado e esse outro que eu estou citando, aconteceram exatamente pelo fato do homem, pelo medo absurdo de não ter ido precocemente ao médico quando foi, já era tarde demais. Exato. Eu tive um outro caso há uns 2, 3 anos atrás também, são 3 irmãos que são meus pacientes, o pai deles teve câncer de próstata, avançado porque não foi ao médico. O segundo, quando me procurou, também tinha um PSA de 300 e tanto, fez biópsia, diagnóstico tardio, metástase óssea. Esse aí era uma doença fulminante, morreu em praticamente 3 meses. Caramba. Os outros 2 conscientes agora estão fazendo exames periódicos. Um tem 52, o outro tem 55. Esse que morreu tinha 70. O pai morreu com doença metastática. Então, esse cuidado realmente é fundamental. E assim, ó, para aqueles homens que eventualmente tenham o medo ou o pavor, o toque retal ele demora 10 segundos. Né? Ele é muito mais rápido que um exame ginecológico que as mulheres fazem normalmente com toque vaginal, palpação bimanual para avaliar ovário, útero, trompas e tudo mais, e as mulheres não têm nenhum problema em executar esse tipo de exame. Então, são 10 segundos que de repente vão valer uma vida, né? É verdade, E um diagnóstico e uma cura desses casos. Mesmo assim, hoje, com a sofisticação tecnológica da imagem, eu não quero dizer que a gente possa, entre aspas, radicalmente substituir o toque retal. Mas para aqueles homens que têm medo, algum tipo de tabu para esse tipo de exame, nós poderíamos fazer então o PSA, que é o exame de sangue, e a ressonância nuclear magnética em 3 teslas, que eventualmente poderia, como um exame de imagem ultra sofisticado, substituir o toque retal. Só que aí esse exame ultra sofisticado, ele não é oferecido, por exemplo, no INSS? Ele é oferecido no INSS não na máquina de 3 Teslas, mas na máquina de 1,5 Tesla, que é o contrário a máquina de 3 Teslas, ela não tem nada invasivo, né? A máquina de ressonância de 1,5 Tesla, ela usa uma bobina intrarretal, né? Que vamos dizer assim, ó, se a gente analisar a bobina, esse exame demora 1 hora. Então a pessoa se introduz via retal a bobina do exame para poder avaliar a próstata em comparação com o toque que demoraria 10 segundos. Então, no sistema público haveria essa máquina menos sofisticada. Para quem tem um convênio médico no sistema privado, essa máquina aqui em Florianópolis tem em mais de 4 clínicas disponíveis. Entendi. Agora uma coisa, um assunto assim que é tabu também, questão da impotência sexual por causa do câncer, ou benigno ou maligno. A impotência pode acontecer, por exemplo, se o homem retira a próstata ou faz um tratamento muito agressivo. Em que circunstância pode acontecer a impotência sexual? Bom, em se tratando de próstata, na cirurgia da doença benigna, essa hipótese não existe, se o homem não tiver outras doenças que causam impotência. Certo. A principal doença que produz impotência sexual no homem se chama diabetes. Olha. A segunda doença se chama hipertensão arterial. A terceira, falta de produção de testosterona. A quarta, efeito colateral de determinados medicamentos. A grande maioria dos antidepressivos, omeprazol para o estômago, alguns medicamentos para tratamento de hipertensão, como, por exemplo, uma droga chamada anlodipino. Isso tudo pode causar impotência sexual, que nós chamamos, né? O nome bonito é disfunção erétil, é chique, né? Disfunção erétil. O negócio está feio, mas a gente usa a expressão disfunção erétil. Então, essas outras doenças todas podem causar disfunção erétil, mesmo no homem que opere a próstata por doença benigna. Na cirurgia do câncer, como eu falei, dependendo da técnica, e se o homem tiver, né, uma ereção prévia absolutamente normal, o que geralmente não é fato, porque a maioria dos homens que opera a próstata já tem uma certa idade e não tem uma ereção plena, tem muito mentiroso por aí, e os mentirosos eles levam, né, desvantagem, sem dúvida. Sim. Então, nessa circunstância, se o tal feixe neurovascular
não puder ser preservado, a disfunção erétil vai acontecer. E é claro que se isso acontece, nós temos cartas na manga a oferecer a este homem para preservar a sua sexualidade. Um dado importante é o seguinte: na cirurgia da doença benigna, o homem tem ejaculação retrógrada, o esperma vai para dentro da bexiga. Na cirurgia do câncer, porque nós tiramos em bloco a próstata e as duas vesículas seminais, que são as produtoras do esperma, aí o homem não vai ejacular mais, nem para dentro nem para fora. O que não significa que ele não possa continuar a ter orgasmo, prazer sexual, e se ele ficar com algum problema de disfunção, nós temos medicamentos e alternativas terapêuticas para ofertar para esse homem recuperar a sua função sexual, começando com remédios pela boca, com injeções intracavernosas do próprio pênis, e o último capítulo dessa novela, que está disponível para os homens, a introdução cirúrgica de uma prótese peniana. Entendi. Tem tudo isso, então, quer dizer, a medicina esse arsenal hoje... estaria disponível caso aconteça alguma coisa nesse aspecto. Alguns homens que têm a doença, mesmo diagnosticada precocemente, se consideram já aposentados do ponto de vista sexual, dizem, olha, esse tipo de acontecimento, se acontecer para mim nesse momento, é secundário. Mesmo assim, a gente, tecnicamente, sempre tenta fazer a preservação desse feixe. Perfeito. Agora, uma questão de saúde total do homem, né? Vamos supor assim, a partir dos 40 anos de idade, é preciso, por exemplo, fazer reposição hormonal? Porque muitos dizem isso, né? Que o homem começa a cair um pouco a energia. Tem essa questão também de você fazer a reposição para melhorar a energia? A idade de 40 anos, assim, é a marca, né? Do antes e depois, né? Dizem, aquela frase catastrófica antiga, né? Que a vida começava a partir dos 40, a vida começa a complicar depois dos 40, né? E não a melhorar como a gente imaginava no passado. Sim. Então, assim, ó, a partir de 40, a próstata aumenta de volume. A partir de 45, a chance de câncer de próstata aumenta significativamente. E a partir de 40 anos, nós, homens, deixamos de produzir adequadamente a testosterona, que é o hormônio masculino. Essa testosterona, fisiologicamente, a gente perde por ano 1% da produção. Se essa perda anual for superior a 1%, nós, homens, teremos sintomas, não todos obrigatoriamente sexuais. Então, veja, nós temos receptores de testosterona no cérebro, nós temos receptores de testosterona no coração, nós temos receptores de testosterona na nossa musculatura e, obviamente, receptores de testosterona na nossa parte sexual. Muito bem. Sintomas que um homem pode ter quando a testosterona está baixa a partir dos 40 anos. Perda de memória, raciocínio lento, fraqueza muscular, insônia durante o dia, insônia durante a noite, sonolência durante o dia. Todos eles aqui estão dizendo que estão sentindo, ó. Olha só, os cinegrafistas que estão aqui atrás. Aumento da circunferência abdominal, obesidade abdominal. Sim. Irritabilidade, uma certa depressão que não teria outros fatores externos para estar acontecendo, e na esfera sexual, diminuição do libido, que é o desejo sexual, sim, diminuição da rigidez peniana na ereção, diminuição do volume do líquido espermático na ejaculação e diminuição da intensidade do prazer. Então, aí são 12 sintomas gerais que afetam a saúde do homem como um todo e que podem ser tratadas com reposição. Existe também algumas informações de leigos, né? O tal do achismo é uma doença catastrófica, na minha opinião. Eu não sou eletricista, eu não sei trocar lâmpada, eu não dou palpite em lâmpada queimada. Então, a reposição de testosterona pode ser feita habitualmente. E essa reposição, eu volto a ser categórico, ela não causa câncer de próstata. Se no momento em que essa reposição estiver sendo feita, o homem desenvolver um câncer de próstata, porque ele periodicamente, uma vez ao ano, vai ao médico, aí nós teríamos que interromper a reposição transitoriamente, tratar o câncer de próstata, curar o câncer de próstata. Uma vez curado o câncer de próstata, com um ano de acompanhamento, com um PSA zerado e a testosterona que antes do diagnóstico do câncer era baixa, nós estamos autorizados, com cuidado semestral, de voltar a repor esse homem. Porque não adianta nada nós preservarmos o feixe da ereção se essa testosterona é baixa. Se ela era baixa antes do câncer aparecer, ela vai, por razões genéticas, continuar baixa. E aí, essa reposição pode ser feita. Então,
reposição hormonal de testosterona não produz câncer de próstata. O que eu acho assim extremamente lamentável e catastrófico é que moços jovens com 20, 22, 25 anos estejam se intoxicando com essa reposição de testosterona para ganhar massa muscular e se sentirem halterofilistas e super-homens e tudo mais. Essa reposição em jovem, ela pode atrofiar o testículo, ela pode produzir esterilidade no homem, às vezes até definitiva. Então, assim, ó, essa reposição tem que ser feita para quem tem falta de produção do hormônio. Eu só vou tratar um diabetes se a glicose for alta, claro. Eu só vou tratar uma pressão alta se ela for alta. Então, essa reposição de testosterona em homem jovem, na minha opinião, ela não pode ser feita, ela é catastrófica, na minha opinião, isso deve ser evitado. Então, a partir dos 40 anos, quando esse fenômeno da falta de produção acontece, com critérios médicos, isso deve ser feito. Para o homem que faz reposição hormonal de testosterona, essa vigilância da próstata deve ser mais a miúde. Então, a gente faz daí testosterona de controle do tratamento de PSA a cada 6 meses. Puxa, olha, é muita informação, hein, para a gente digerir agora. Eu tenho certeza que você de casa aqui gostou desse papo. Eu gostaria de continuar aqui mais, mas uma última mensagem que o senhor dá para o homem cuidar da saúde, rapidamente, o que seria? O mais importante. Nós temos o hábito, né, de tratar depois de descobrir o problema. É claro que existe uma série de problemas de saúde que são evitáveis. O infarto agudo do miocárdio, por exemplo, independentemente de traços genéticos, ele pode ser evitado se o indivíduo fizer atividade física, se ele for obeso e emagrecer, se ele for diabético e tratar o diabetes, se ele for sedentário e procurar uma academia ou fazer uma caminhada diária, tratar as doenças concomitantes, isso a gente pode evitar, né? Em outras circunstâncias, isso não é viável. Então, assim, essa realização de exames periódicos, o diabetes em estado inicial, ele não produz sintomas. Então, se a pessoa fizer um exame de glicose aí, a cada 6 meses e tiver a doença, ela não vai morrer de diabetes. O diabetes é uma doença gravíssima, na minha opinião, é a doença mais séria que aflige o ser humano. Ela produz cegueira, ela produz infarto, ela produz insuficiência renal, ela produz disfunção erétil, ela é motivo de amputações. Então, essas coisas todas, na minha opinião, se elas forem avaliadas periodicamente, e nós temos assim, eventualmente medo, eventualmente preguiça, a gente encontra tempo para tomar um chopp com os amigos no bar da esquina na sexta-feira, mas nós não temos tempo para ir, de repente, uma vez ao ano, fazer esses exames de rotina. Em que sentido? No sentido de descobrir coisas precocemente, tratar precocemente se o problema existir, não tratar se nós estivermos saudáveis e tentar, de repente, fazer com que nós, homens, tenhamos uma média de vida nacional acima de 76 anos, que é a média feminina, ou seja, tentarmos imitar um pouquinho as mulheres. Esse é o doutor Ivan Moritz, urologista. Muito obrigado pela sua participação e por compartilhar Alexandre. Tanto conhecimento aqui, hein? Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima para você também aqui com o nosso Conexão ND. Até lá.